Olá, bem-vindo ao Muito Além da Estratégia. No episódio anterior, vimos como a pandemia mudou a forma de trabalharmos e quais as habilidades necessárias para lidar com sua carreira no futuro pós-Covid. Agora, vamos analisar a trajetória dos Correios, como essa empresa pública brasileira, que detém o monopólio de serviços postais no país e um faturamento de quase 20 bilhões de reais por ano, consegue ser tão problemática. O que explicam os prejuízos bilionários, milhares de funcionários insatisfeitos e tantas reclamações de clientes? É o que veremos a partir de agora. O Natal. Época de celebração entre as famílias e o momento onde milhares de presentes e cartas são enviados para todos os cantos do Brasil. Junto da Black Friday, é um dos momentos de maior pico no comércio online e, consequentemente, na entrega de mercadorias. Imagine, então, a decepção de não ter entregue a tempo o seu presente ou mesmo de algum ente querido. Infelizmente, quando olhamos sites de consumidores, como o Reclame Aqui, percebemos que essa é a realidade de muitos clientes dos Correios. E é bem possível que, se puxarmos na memória, muitos de nós vamos lembrar de situações pessoais vividas como atrasos, extravios ou mesmo entregas danificadas. E por que isso acontece? Bom, vamos analisar os fatores que nos fizeram chegar até aqui. Antes de fazer isso, eu queria te lembrar que se você quer ser avisado, na frente dos demais, e sair um vídeo com um baita conhecimento de negócios toda semana, você tem que se inscrever no canal, tá bom? Então dá o seu like, se inscreva no canal para você sempre ser avisado antes de todo mundo. Bom, agora vamos lá. A história do serviço postal brasileiro começou há muitos séculos, mais precisamente em 1663, quando foi criado o Correio Mor, no Rio de Janeiro. Mas a empresa de Correios e Telégrafos, ECT, como conhecemos atualmente, foi fundada somente em 1969, durante o período da ditadura militar. De lá para cá, vários serviços foram sendo incorporados ao portfólio da estatal. Além dos tradicionais serviços de cartas, malotes, selos e telegramas, os quais os Correios detêm o monopólio de exploração no país, foi adicionado também o serviço de encomendas expressas, conhecido como SEDEX. A partir do início dos anos 90, começou a ser discutida a possibilidade de uma modernização da empresa. A ideia era aumentar a oferta de serviços, trazer modernidade tecnológica e consolidar o papel social dos Correios como agente prestador de serviços públicos. Essa discussão acabou sempre emperrada no lado político. Os ventos da globalização foram cada vez mudando mais o cenário logístico de e-commerce no país e os anos 2000 foram bem cruéis com a estatal. Se olharmos somente a trajetória dos últimos 5 anos, é possível ver o grande acúmulo de prejuízos, em passivos estimados em 2020 no valor de 14 bilhões de reais. Vamos então listar os fatores que, em minha opinião, explicam essa queda. O uso dos cargos de direção dos Correios como moeda de troca política pode ser apontado como uma das principais causas dos problemas na companhia ao longo dos anos. Veja, os Correios são a maior empresa pública do país e uma das maiores em geral, quando consideramos o número de trabalhadores vinculados. São mais de 100 mil funcionários. Considerando ainda as mais de 6 mil agências espalhadas pelo país, a estatal tem uma estrutura complexa, precisando ser administrada por quem entenda a sua operação. A indicação política de diretores e até cargos de escalões mais baixos acaba dando uma grande responsabilidade na mão de pessoas que têm pouca experiência em gestão. Isso se intensificou especialmente a partir dos anos 2000, e vale lembrar que o chamado escândalo dos Correios, em 2005, foi um dos episódios que desencadeou o mensalão. Portanto, não é exagero afirmar que muito da crise operacional que a empresa vive, como com atrasos nas entregas, por exemplo, é resultado de uma crise política. Pessoas e sistemas reagem a incentivos. Por mais que seja possível organizar estatais para que elas se alinhem a práticas de governança, a tentação dos governos é, em geral, a ceder à pressão daqueles que desejam utilizá-las como cabides de emprego. As indicações políticas também se conectam com muitos problemas de gestão. Com o caixa apertado, foi necessário reduzir o tamanho da estatal. Só em 2017, foram 3 planos de demissão voluntária, com meta de fechar 8.200 vagas. Outra estratégia foi fechar algumas centenas de agências. Outros muitos cortes foram feitos na operação. Porém, isso refletiu numa queda na qualidade de serviço, sentida pelo usuário, que demora mais tempo para receber as correspondências ou precisa ir mais longe para encontrar uma agência postal. A falta desse tato técnico para conseguir enxergar oportunidades de corte sem prejuízo de serviço, aliado a uma grande burocracia para se fazer mudanças num estatal tão grande, contribui e muito para trás problemas. Outro fator que corrobora a ineficiência da gestão são as inúmeras greves ao longo dos anos. Essas paralisações contribuem para prejudicar a percepção da população em relação à empresa e geram um quadro considerável de defasagem do contingente da companhia, que reflete também em problemas na operação de entregas. Mesmo com prejuízos sucessivos,
Governos mais recentes retiraram bilhões em dividendos dos Correios nos últimos anos. O Estatuto da empresa determina um percentual mínimo de 25% do lucro líquido ajustado para pagamento de dividendos à União. Porém, uma auditoria feita pela Controladoria Geral da União mostrou que as retiradas nos últimos anos têm ficado bem acima desse montante, com a destinação de dividendos na ordem de 50% do lucro. Não bastasse isso, entre 2012 e 2014, as tarifas foram congeladas por determinação do governo federal, o que levou a uma perda de receita na ordem de 1,2 bilhões de reais na época. Ainda em 2014, também entrou em vigor uma regra que obriga os Correios a considerarem em seu balanço os benefícios pós-empregos destinados aos empregados aposentados, basicamente compostos por serviços médicos e previdências para eles e seus dependentes. Os custos do pós-emprego são altos e também ajudam a derreter os lucros da estatal. A baixa saúde financeira e capacidade de investimento impossibilitou os Correios de acompanhar com a devida agilidade as transformações do mercado e as novas exigências dos clientes. Curiosamente, a crise da estatal acontece no momento em que o mercado de encomendas cresce em todo o mundo, devido à expansão do e-commerce. Enquanto o comércio eletrônico cresce a uma média de 20% ao ano, os Correios não conseguem acompanhar esse crescimento e ainda patinam em resultados ruins. As lojas virtuais estão buscando transportadoras privadas e a participação dos Correios nas entregas acaba diminuindo. E o ponto crucial aqui é a falta de mais investimentos em tecnologia, que ajudariam a integrar os sistemas e também automatizar os centros de distribuição. Isso contribuiria para melhorar a qualidade e tempo de entrega ao cliente. E o que esperar para o futuro? Em 2019, os Correios foram uma das 9 estatais incluídas no pacote de privatizações do governo federal. Mas a tarefa não é tão simples e encontra muita resistência. Em primeiro lugar, é preciso quebrar o monopólio antes de qualquer avanço na privatização. E as experiências passadas mostram que não é fácil fazer o tema andar junto ao legislativo. Em verdade, a privatização dos Correios começou a ser discutida ainda no governo FHC, nos anos 90. Mais recentemente, tentou-se reativar a discussão no governo Temer e virou promessa de campanha de Bolsonaro. Em novembro de 2019, o governo já eleito Bolsonaro enviou um novo projeto de lei para tentar viabilizar a privatização da empresa. Porém, as previsões mais recentes indicam o processo iniciando no final de 2021, com potencial conclusão em 2022. Vale lembrar que, além do Brasil, países como os Estados Unidos ainda mantêm também o monopólio dos Correios, que tem entre suas origens uma questão de segurança, num período em que a maior parte das comunicações de longa distância era realizada por meio de carta. Assim como a empresa brasileira, o serviço postal dos Estados Unidos é um dos maiores empregadores do país, mas, por sua vez, goza de grande prestígio com os americanos, bem diferente da relação dos brasileiros com os Correios. Outro ponto muito importante para destravar a discussão da privatização é a dívida da estatal. O Ministério da Economia hoje estima o passivo total dos Correios em cerca de 14 bilhões de reais, o que é quase o mesmo valor do ativo. Então pode ser que a União precise bancar uma parte desse passivo na hora de negociar a estatal com a iniciativa privada. Isso sem falar que ainda existem investigações ativas, apurando fraudes na gestão de recursos do Fundo da Previdência dos Correios, o Postad. Ou seja, todos os problemas relacionados ao fundo continuam sendo um risco para as finanças da empresa, com potenciais condenações aumentando o passivo já elevado da estatal. Não podemos esquecer também que é preciso garantir que todas as regiões do país sejam atendidas pelos serviços dos Correios, mesmo aquelas mais distantes ou em áreas de risco. Os defensores do modelo atual alegam que só os Correios atuam em áreas assim, e com um valor competitivo, e que não seria interessante para a iniciativa privada fazer os mesmos serviços. Isso, de certa forma, é verdade. Os Correios acabam tendo de atuar em áreas que não dão retorno econômico imediato. Mas vale ressaltar que existem várias localidades onde os Correios também não chegam, especialmente em áreas de risco. Além disso, o governo poderia, por exemplo, estabelecer subsídios específicos para incentivar empresas privadas a entregar em áreas mais difíceis ou remotas. Isso pode ser preferível do que manter uma estatal deficitária. Também vale a pena recordar que nas privatizações das estatais de telecomunicação haviam regras específicas de universalização do serviço para garantir que as empresas atenderiam todo o país. Isso também pode acontecer numa eventual privatização dos Correios. Nesse episódio, vimos que os Correios apresentam uma série de problemas que, em minha opinião, contribuem para o resultado errático ao longo dos anos e uma percepção tão raivosa por parte de milhões de consumidores no país. Estes problemas remontam a fatores como falta de governança adequada, em especial pela indicação de tantos cargos políticos para diretorias técnicas numa operação bem complexa, a ineficiência da gestão no corte de gastos e gestão de greves, a constante interferência do governo com altas retiradas de dividendos e determinações de congelamento de tarifas, e também a distância para o e-commerce e das iniciativas mais modernas de logística. A solução pode passar pelo processo de privatização, mas esse enfrenta uma série de desafios, como a própria dificuldade legislativa e de lobby da categoria para se alterar a Constituição Federal,
o grande volume de dívidas que a estatal possui, as investigações em andamento sobre corrupção que podem gerar compromissos financeiros futuros, também a necessidade de se garantir que todas as regiões do país sejam assistidas, especialmente aquelas mais distantes dos grandes centros e em áreas de risco. Com todos esses pontos sobre a mesa, é difícil imaginar uma solução rápida e unânime para o futuro dos Correios. Mas e você? Concorda com os motivos que eu listei para os problemas do Correio? Deixe seu comentário aqui embaixo. No próximo episódio, vamos discutir como Amazon, Mercado Livre, FedEx e mesmo novas startups do segmento logístico planejam, com muita tecnologia, mudar o cenário de entregas de mercadorias no país. Então é isso, não esqueça de dar aquele like, se inscrever no canal e vamos juntos até a próxima visão, muito além da estratégia.